Boa noite, Ministério da Fé. Aleluia. Quero honrar e agradecer aos meus apóstolos, apóstolo Fádio, apóstola Lígia, ao bispo John, a pastora Raíssa, aos meus amigos pastores, pastor Dani, pastor Max, pastor Tiago, pastor Felipe. Glória a Deus pela vida de vocês e saudar essa igreja maravilhosa. É um prazer congregar e estar junto com vocês nessa caminhada. E um beijo para minhas meninas, Larissa e Tonton. Amo vocês. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Vamos ler os versos 3 ao 14. Amém? Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 3 vai dizer: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, que é espírito e vida, que é viva e é eficaz, e que nessa noite a tua palavra possa entrar aos nossos corações como semente que cai em terra fértil e produz frutos a 100 por 1. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça nessa noite. Não quero transmitir emoção, não quero transmitir conhecimento humano. Eu quero, ó Pai amado, transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Eu sou apenas um canal, o teu Espírito tem liberdade para fluir em nosso meio. Fala com cada um em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Pode sentar. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer nos tempos difíceis. O que devemos fazer em tempos difíceis? Os discípulos, eles chegaram até Jesus e falaram: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, Jesus estava prestes a ser crucificado, e então ligou o alerta nos discípulos: o que será daqui para frente? Como que vai ser? Então eles chamaram a Jesus e falaram: Jesus, precisamos de um direcionamento para os tempos difíceis. Como que vai ser? O que devemos fazer? Como devemos agir? E eu te pergunto, em algum momento você já procurou saber o que fazer nos tempos difíceis? Se acontecer uma crise, como aconteceu uma pandemia recente, ou uma crise econômica, ou uma perseguição, ou uma guerra, você sabe o que fazer? Se as coisas apertarem na tua casa, se chegar um tempo difícil para você, você sabe como agir? Você sabe o que fazer? Acontece
Acontece que de forma cíclica o mundo enfrenta tempos difíceis. De tempos e tempos, as estações mudam. E vem períodos bons, períodos de fartura, períodos de alegria, mas também vem tempos de escassez, tempos de pandemia, guerras, fomes, situações críticas que afetam o mundo inteiro, que afetam toda a humanidade, e nós precisamos saber o que fazer. Lendo a Bíblia e conhecendo a história, nós vimos que de formas cíclicas, problemas atingem toda a humanidade. E os discípulos, eles tinham uma preocupação: como nós devemos nos portar, o que fazer para os tempos difíceis. E hoje, nesta noite, nós vamos aprender com Jesus o que devemos fazer nos tempos difíceis, como devemos nos portar, quais atitudes devemos tomar. Será que estamos prontos para um tempo difícil? Será que estamos de fato preparados para encarar uma situação crítica? Jesus, ele passa para os discípulos algumas atitudes que eles deveriam tomar. E no verso 4 do texto de Mateus 24, vem o primeiro ensinamento de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala: que ninguém vos engane. Ei, a primeira coisa que precisamos entender sobre os tempos difíceis é que não podemos ser enganados. Não podemos ser trapaceados. Não podemos tomar atitudes enganosas sobre o engano, que vão nos conduzir para o buraco, que vão terminar de nos arruinar. A Bíblia vai nos ensinar que nos tempos mais difíceis da terra, que de fato, quando o anticristo estiver reinando, só poderá comprar, comer, ter liberdade para ir e vir aqueles que aceitarem aquilo que a besta irá oferecer. Só que tem um detalhe: ninguém vai ver o diabo e aceitar o que o diabo está oferecendo, não. A Bíblia vai falar que as pessoas serão enganadas por sinais, por boa aparência, por oportunidades que parecem sensacionais para escapar das crises, e assim elas serão condenadas. E isso não é só o que vai acontecer no futuro, isso foi o que aconteceu no passado e o que continua acontecendo nos tempos atuais. O próprio Jesus passou por isso. Jesus, ele foi jejuar antes de começar o seu ministério, 40 dias e noites sem comer e sem beber. E a Bíblia vai falar que quando ele estava com fome, o diabo apareceu a ele e tentou lhe enganar. O diabo tentou enganar a Jesus falando: está com fome? Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos eles darão ordens para que não tropece em pedra alguma. Jesus, se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei, todos os reinos do mundo e todas as riquezas, porque a mim foi dado. Ou seja, o próprio Jesus passou por um momento em que tentaram lhe enganar com saídas para um momento de crise que pareciam ser sensacionais. Parece ser lindo. Imagine, o ministério de Jesus começou com ele transformando pedra em pão, mas não. Aquilo era uma porta de engano que iria acabar com essa igreja aqui hoje. Mas quando Satanás ofereceu essas ofertas para Jesus, ele se lembrou do porquê ele estava ali. Ele sabia do propósito, ele percebeu o engano e ele recusou todas essas oportunidades, todas essas portas, esses escapes enganosos que apareceram para ele. E se tem igreja hoje, se você e eu estamos aqui hoje, e se um dia nós vamos nos encontrar nos céus, é porque Jesus não foi enganado em um momento de crise. Ei, cuidado com as soluções que aparecem para você quando você está em crise.
Cuidado com as oportunidades que surgem quando você está pressionado. Agora, como que Jesus venceu o diabo? Por que Jesus não foi enganado e como nós não vamos ser enganados nos momentos de crise? Como saber se tais oportunidades provêm de Deus ou não provêm de Deus? Como saber se tais tratativas vêm de Deus ou são enganos que vão acabar com a nossa vida? Jesus, ele venceu o diabo, ele entendeu que era um engano, porque ele conhecia a palavra. E o próprio Jesus, ele manda avisar uma das suas igrejas no Apocalipse, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Em Oséias 4 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quando guardamos a palavra, quando conhecemos a verdade, quando sabemos os caminhos que devemos andar, quando sabemos que Jesus é o único caminho, a única verdade e é o que nos conduz à vida, quando vem outros caminhos, nós conseguimos ver: esse caminho não é verdadeiro, esse caminho não nos conduz à vida, esse caminho é enganoso, e assim nós podemos nos livrar nos tempos de crise. A Bíblia vai nos ensinar em Salmo 119, muitos têm a paz, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ei, não quer tropeçar? Não quer cair no engano? Não quer ser enganado? Não quer se embaraçar na vida, tomar atitudes que vão te quebrar, que vão acabar com a tua vida? Ei, coloca a palavra de Deus dentro do teu coração, conhece essa verdade, medita nela dia e noite. Sabe por quê? Porque nos tempos de crise, você vai ter a paz e não vai tropeçar em pedra alguma, em nenhum caminho que vem para te afastar do Senhor e destruir a tua vida. A Bíblia nos ensina: todo aquele que escuta as palavras e as pratica é como um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, deram contra aquela casa, mas ela permaneceu em pé. Quer permanecer em pé nos tempos de crise? Quer ficar firme quando está todo mundo quebrando? Quer manter o teu casamento saudável quando o casamento de todo mundo está acabando? Quer se manter firme? Esconda a palavra de Deus no teu coração, pratique os ensinamentos da Bíblia, porque esses ensinamentos são vida, esses ensinamentos são a verdade, e é assim que você permanece firme em tempos de crise. Segundo o ensinamento de Jesus, no verso 6, ele vira para os discípulos e diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Não seja pego de surpresa, estejam preparados. Não seja pego de surpresa, esteja preparados. Ele falou: vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, mas não se assuste. Em outras palavras, precisamos ser preparados. Não sabemos quando vai acontecer, mas Jesus nos falou: vão ter tempos difíceis, esteja preparado. Nós, brasileiros, temos o hábito de resolver tudo nos 45 do segundo tempo. É tudo em cima da hora, tudo no jeitinho, tudo no improviso, mas isso não dá certo para os tempos de crise. Quando eu trabalhei para o governo americano, a cada mês sempre tinha um treinamento prevendo um momento de crise. Até treinamento para ataque nuclear aqui no Brasil eu fiz. Não faz o menor sentido, mas se tivesse, eu fui preparado para isso. Eles têm um plano de fuga para qualquer coisa.
Olha, se acontecer alguma coisa, você tem que ter uma mochila com seus documentos impressos e com dinheiro físico. Você tem que ter 1 ou 2 pontos de encontro com a tua família, caso aconteça uma catástrofe. Você tem que ter um plano de fuga. Você tem que ter mantimentos, tem que ter água. Ou seja, ele sempre tem um plano para momentos de crise. E nós precisamos ter esse plano. Jesus, ele conta uma parábola das 10 virgens. 5 ele chama de prudentes, e outras 5 ele chama de loucas, de insensatas. E ele fala que elas saíram ao encontro do esposo. Porém, 5 prudentes levaram azeite com elas para as lamparinas, e outras não levaram o suficiente. O noivo demorou. Elas não sabiam quando o noivo viria. E quando o noivo chegou, as 5 imprudentes falaram: nosso azeite acabou, me dê um pouco do de vocês para que a gente possa chegar até o noivo. Mas as prudentes falaram: não podemos dividir, vocês vão ter que comprar, porque se eu tirar do meu azeite e te der, vou ficar sem. E então as 5 prudentes se encontraram com o esposo, e a porta se fechou. E aquelas imprudentes, insensatas, que não estavam preparadas, ficaram do lado de fora. E Jesus continua, e ele conclui, dizendo: vigiai, não sabei o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ei, se acontecer um tempo difícil agora, você tem azeite com você para chegar onde você precisa? Você está preparado? Se algo acontecer agora, você está como as virgens prudentes ou como as insensatas? Tempos difíceis são cíclicos e não podemos ser surpreendidos por eles. Se prepare, esteja firme no Senhor, esteja alerta, porque a qualquer momento pode acontecer algo, mas você não vai ser surpreendido, em nome de Jesus. Terceiro, Jesus vira para os discípulos e diz: e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Em outra palavra, Jesus estava dizendo: não aceite as imposições, os conselhos do mundo, mas ande na contramão, segundo a palavra de Deus. Acontece que tempos difíceis vêm para condenar o mundo. Em tempos difíceis, o mundo sofre, o mundo padece. Toda a estrutura humana, toda a inteligência humana é corrompida, é envergonhada nos tempos difíceis. Reservas de dinheiro somem, bancos quebram, a inteligência não consegue resolver problemas imediatos, porque nos tempos difíceis o mundo sofre, e aqueles que são segundo o conselho do mundo também perecem com ele. Por isso Jesus fala: ei, não se atentem, não andem segundo o conselho do mundo, porque esse mundo vai perecer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, sabe por que nós somos odiados? Porque está tudo dando ruim na vida dos outros, está tudo dando errado na vida dos outros, tem crise na vida dos outros, e nós que estamos agindo diferente, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, estamos dando certo. A empresa dos outros está quebrando, mas a nossa está prosperando. Ninguém passa em concurso, mas a gente passa. Portas não se abrem para os outros, mas para a nossa abre. Os nossos filhos crescem, prosperam, e o dos outros não. O nosso casamento fica de pé enquanto os outros terminam. É por isso que o mundo nos odeia, porque nós seguimos um caminho diferente, e esse caminho dá certo, enquanto o caminho do mundo fracassa. Pastor, então prova. Mostro na Bíblia. Primeiro, olha o que Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus falou? O mundo vai odiar vocês, mas ele já me odeia.
Só que tem uma questão: o mundo tem aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, o mundo pode me odiar, mas eu venci o mundo. E queridos, se Jesus venceu o mundo e foi odiado por ele, se alegre quando o mundo te odiar, se alegre quando colocarem a tua fé em prova, se alegre quando questionarem a tua fidelidade em Deus. Tem mais. Depois você dá uma lidinha no livro de Daniel. Daniel vai contar a história de homens que foram na contramão do sistema e se sobressaíram. Daniel era um escravo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E veio um decreto oficial do rei da Babilônia: vocês vão ser os meus sábios, só que vocês vão comer a comida consagrada aos deuses, porque quando vocês comerem a comida consagrada aos deuses, os deuses vão dar inteligência a vocês. Então Daniel, Sadraque e Mesaque falaram: não vamos comer, nos dê legumes e água, vamos fazer uma dieta diferente, não vamos nos contaminar. Nós temos um princípio: vai todo mundo comer essa comida, vai todo mundo se contaminar, nós não vamos. E digo mais, façam uma prova: se nós, que não vamos nos contaminar, não seremos mais sábios do que os outros. E a Bíblia vai dizer que no final de um tempo, o rei chamou os jovens para tirar prova, e aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram achados 10 vezes mais sábios do que qualquer sábio, qualquer encantador, qualquer conselheiro do rei. Sabe o que é isso? Os do mundo seguiram por um caminho, mas aqueles que andaram na contramão, aqueles que não se curvaram ao sistema do mundo, mas se prostraram diante de Deus, foram honrados, foram recompensados. Eles venceram, enquanto os outros tiveram que cair. Ei, não aceite o mundo, mas ande na contramão do mundo. Tem mais, falaram: quem não se prostrar diante da estátua vai morrer. Tocaram as músicas, todo mundo se prostrou, os mesmos ficaram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Todo mundo se curvou e falaram: agora eles vão morrer. E o rei falou: vou te dar mais uma chance. Está vendo? Está todo mundo de joelhos, vou te dar mais uma chance, se dobre também. E eles não se dobraram. E quando foram lançados na fornalha, todo mundo achou: é o fim, agora acabou, agora vão morrer. Mas a Bíblia vai dizer que apareceu um quarto homem na fornalha. E eu quero te dizer que quando você não se dobrar, esse mesmo quarto homem vai aparecer na tua vida, vai aparecer na tua casa, com salvação, com livramento, fazendo algo novo. A vergonha se tornará em honra, o desprezo se tornará em honra, porque você não se prostrou ao sistema, mas você permaneceu firme em Deus. 1 Coríntios 1,18 vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove ao Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Cadê os loucos por Jesus aqui? Cadê aqueles que foram salvos pela loucura? Ei, o mundo não vai te entender, vai ser loucura o que você vai fazer. Para eles é loucura, para você é poder de Deus. Para o mundo você não é sábio, mas para Deus você é sábio. Para o mundo você é fraco, mas para Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O mundo não precisa te entender, o mundo não precisa te respeitar, mas eles vão ter que ver Deus agindo em teu favor. Eles vão ter que ver você ficando de pé enquanto todos caem, porque a sua confiança está em Deus e não no mundo. Então glória a Deus aí. Quarto, versículo 12
Jesus disse para os discípulos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que Jesus estava falando? Ande em santidade para preservar o amor de Deus em nós. Como assim, pastor? Lá em 1 Pedro, a Bíblia diz: sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que o pecado e o amor são inversamente proporcionais. Sabe o que significa isso? Se aumenta o pecado, o amor se esfria. Mas se aumenta o amor, o pecado é coberto. Quando você se consagra, quando você se separa, o amor de Deus, ele cresce dentro de você, e você permanece firme. Está o mundo inteiro revoltado com Deus, está o mundo inteiro perdido em iniquidades, sem saber o que fazer, mas você está guardado, você está coberto, por causa do amor de Deus dentro de você. Precisamos entender que nos tempos difíceis, os homens se transformam. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, cruéis, caluniadores, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleites do que de Deus. Tempos difíceis encurralam os homens a decisões difíceis. Tempos difíceis fazem com que os homens tomem atitudes inexplicáveis. E no meio de toda essa selvageria, de todo esse mundo pecaminoso, de todas as atitudes desesperadas de homens, precisamos ter pessoas sensatas, precisamos permanecer firmes, e para isso precisamos nos guardar. Porque quanto mais pecamos, mais o amor de Deus em nós se apaga, mais se esfria, e assim nós vamos sucumbindo junto com o mundo. Paulo nos fala em 1 Coríntios: agora permaneçam a fé, a esperança e o amor, e o mais forte destes é o amor. Ei, o mundo pode estar cruel, o mundo pode estar triste, o mundo pode estar inexplicável, mas precisamos manter a fé, a esperança e o amor. Precisamos manter a nossa confiança em Deus. Precisamos crer que tempos melhores virão. Precisamos guardar dentro de nós o amor de Deus e não ceder para aquilo que o mundo está fazendo. Precisamos aprender a não negociar os princípios que nos mantêm de pé. A Bíblia vai dizer que nós precisamos manifestar o fruto do Espírito, e que contra a manifestação do fruto do Espírito não há lei. Ou seja, uma vez que você tomou a decisão, mantenha essa decisão. Não há julgamento, não há cadeia, não há tempo ruim para aqueles que estão firmes, manifestando o fruto do Espírito. Entenda algo: não há nada contra você quando você permanece de pé, firme nos princípios que te trouxeram até aqui. São esses mesmos princípios que vão te fazer chegar do outro lado. Quinto, no verso 13, Jesus fala para os discípulos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos aprender que tempos difíceis exigem perseverança. Entenda algo: tempos difíceis são ciclos que têm início e fim. Uma hora a chave vira, uma hora a estação ruim acaba e começa o novo tempo de bonança, o novo tempo de alegria, o novo tempo de paz. Mas para permanecer firme e inabalável, nós precisamos perseverar. Apocalipse vai nos dizer: nada temas das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que Jesus está falando? Você não precisa temer os tempos difíceis.
Não precisa ter medo das coisas que vão acontecer. Essas coisas são passageiras. Permanece fiel, porque tem uma coroa da vida te esperando. Ei, ainda que você ande no vale de sombra e morte, o Senhor está contigo. E no final desse vale tem lá uma mesa preparada, aonde o cálice transborda, aonde os teus inimigos são envergonhados. Por isso vale a pena perseverar nos tempos difíceis. Vale a pena não desistir. Tira o foco do momento atual, tira o foco da crise e mantenha o foco no Senhor, que falou que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Romanos vai dizer: porque tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Ei, a bonança do próximo tempo será um tempo de glória muito maior do que as aflições dos tempos difíceis. Vai ter aflições dos tempos difíceis? Tem, mas vem uma nova estação com a glória que há de ser revelada muito maior do que qualquer dificuldade, qualquer problema que estamos passando. Paulo vai dizer que a nossa fidelidade, ela é independente dos ciclos. E nós temos que ter essa fidelidade a Deus, independente de tempos bons ou de tempos ruins. Fidelidade não é condicional àquilo que precisamos no momento. Ele fala: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que te fortalece. Deus está contigo nos tempos bons e está contigo nos tempos ruins também. Ei, nos momentos de fartura você pode todas as coisas, mas nos momentos de escassez você também pode, porque não é o tempo quem determina onde você vai chegar ou o que você vai fazer. Quem determina é o Senhor que está na sua vida, e se Ele está com você, você pode todas as coisas naquele que te guarda, naquele que está contigo, naquele que não dorme, naquele que abre portas, naquele que diz à tempestade: cala-te mar, acalma-te vento. Ei, é esse quem está com você. É o dono do ouro, o dono da prata, que pode te suprir. É aquele que levou as suas enfermidades, as suas dores, e te sara e te salva. É aquele que te comprou com precioso sangue, para que um dia você esteja com Ele na glória. Dá um glória a Deus aí. Para finalizar, no verso 14, Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? Nos tempos difíceis precisamos de heróis. Nos tempos difíceis precisamos de homens e mulheres que se levantam em prol dos necessitados, em prol dos que estão padecendo. Ei, seja um herói nos tempos difíceis. Jesus virou para os discípulos e disse: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Sabe o que ele estava falando? Aquilo que eu faço para você no teu secreto, fale a todo mundo em público. As respostas das orações em secreto, ei, conte a todos no telhado. Mostre para a tua família como Deus restaurou o teu casamento. Mostre para a tua família como Deus livrou os teus filhos. Mostre para a tua família como você era um Zé Ninguém, um acabado, sem esperanças, mas Deus mudou a porta. Hoje tem honra, hoje tem provisão. Mostre para as pessoas o que Deus fez em você nos tempos de crise. Uma das coisas que mais me impressionam no Evangelho é a transformação de vida das pessoas, Tiaguinho. É olhar para minha família e ver que um bêbado que apanhava no meio da rua, que saiu daqui de Brasília para outra cidade para não morrer por causa do álcool, se encontrou com Jesus.
e nunca mais tomou uma gota de álcool, e se tornou um pastor, e levou a minha mãe para a igreja, e minha mãe se tornou uma pastora, e eu cresci na igreja, e hoje eu sou um pastor, e está aqui a minha filha, e está aqui a minha família. Sabe o que é isso? Um homem anunciou que em tempos de trevas brilhou uma luz. Ele estava no império das trevas, mas ele foi resgatado pelo Filho do seu amor. Ei, é isso que nós precisamos fazer em tempos de trevas, mostrar para o mundo que existe um Deus que vence as trevas, um Deus que é a luz, que dissipa as trevas, um Deus que quebra todos os cativeiros, que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu o inferno, que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ei, é essa luz que tem que brilhar na tua vida, é essa luz que tem que brilhar em você, lá no teu trabalho. Essa luz vai resplandecer e pessoas serão tocadas. Lá na tua casa, essa luz vai resplandecer. Você não podia ser nada, mas você vai se tornar um herói em tempos de crise. Fica de pé, igreja.